Você crê que Deus, Ele fala aos nossos corações? Por que então, muitas vezes, nós não conseguimos entender a voz de Deus? Por que muitas pessoas não conseguem discernir a voz de Deus? Será que Deus não está falando? Será que em algum momento Deus ele se cala? Olha, eu quero lembrar você que quando Deus fez o homem e a mulher, colocou ele ali no jardim, todos os dias na viração da tarde, você imagina o homem e a mulher ali, os primeiros criados por Deus, quando começava a ficar escuro, e talvez o medo viesse, naquela viração da tarde, antes que escurecesse, Deus tinha um encontro marcado com eles, e Deus conversava com eles, e Deus falava com eles. Eu queria imaginar essa conversa, a beleza do que Deus falava, de seus mistérios, da sua grandeza, de tudo que eles podiam perguntar, e que Deus respondia, e ali tinham aquele encontro marcado com Deus, até que um dia, o Senhor chegou e falou, e chamou pelo nome. E uma das coisas mais lindas, queridos, que eu e você podemos escutar de Deus, é Ele te chamando pelo seu nome, porque Ele fala: eu te chamo pelo teu nome, tu és meu. Ele te conhece, Ele sabe as suas necessidades, Ele te chama. E um dia Deus chamou Adão, e ele não veio, ele escondeu de Deus. E aqui está a resposta. Quando nós perguntamos se Deus fala, Deus fala, Ele sempre fala, porque às vezes nós não ouvimos Deus falar, é porque Deus não está falando? Não, é porque nós é que tapamos nossos ouvidos, nós é que não ouvimos, e não estamos atentos ao que Deus está falando conosco. Muitas pessoas andam assim, queridos. Deus fala de tanta forma. Se você levantar pela manhã e olhar para o sol, sentir a brisa, ouvir o canto de um passarinho, como Jesus mandou: olhai os pássaros, olha as flores, os lírios, quando você sente o perfume, em tudo Deus pode falar com você. Deus pode usar alguém, Deus tem usado as igrejas, os pregadores, a sua palavra, que é a revelação suprema da voz e da presença de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Ah, Deus não está falando comigo. A sua Bíblia está empoeirada, a sua Bíblia está amassada, a sua Bíblia talvez está perdida, você nem sabe onde ela está, e você não tem ouvido Deus falar. Mas Deus fala. Olha, Deus fala através de sonhos, sabia? De noite, Ele vem, e você acha que é algo apenas da sua cabeça, mas não, é Deus te despertando naqueles sonhos. Sabia que Deus pode enviar anjos? Quem acredita no ministério dos anjos, Ele envia anjos, e Ele pode falar. Anjos são mensageiros, a palavra anjo significa mensageiro. Ele pode fazer isso. Ele pode enviar profetas, pessoas que têm o dom de Deus, têm a visão de Deus, que fala em nome de Deus, que Deus avisa, que Deus mostra, que Deus ministra através dessa pessoa e revela. E olha, se você é alguém que conhece a voz de Deus, que conhece e sabe como que Deus Ele fala, Ele também fala diretamente no seu coração. Tudo isso que eu falei aqui, vê na natureza, queridos, a lua, você olha para ela, um raio, uma brisa, um vento, tudo você sente o Espírito Santo falando no seu coração. O canto de um passarinho, você vê Deus usando pessoas,
Você vê Deus usando situações. Você vai dormir e até dormindo Deus fala com você. Você lê a palavra e não é como muitas pessoas que lê e fica ali procurando detalhes, dúvidas, problemas, talvez procurando incoerências, procurando o que não tem na Bíblia, e a pessoa fica preocupada ali com tanta coisa. Mas quando você abre a Bíblia, parece que ela pula, as letras saltam aos seus olhos, penetram no seu coração, porque Deus fala com você. Só, queridos, que eu tenho uma notícia triste para te dar. Às vezes, existem fases que é o silêncio de Deus, que há um silêncio da parte de Deus, e até nesse silêncio nós vamos ver que o Senhor está ministrando algo em nossa vida. E eu quero refletir com você. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, 1 Samuel. Nós vamos ler no capítulo 14, depois do capítulo 28. Vou citar vários versículos sobre a história de um homem. Que Deus falava com ele, que Deus usou ele, que Deus ungiu ele, mas que ele se afastou do Senhor. E de repente, o que aconteceu com a vida dele? Deus se calou. De tanto Deus falar com ele, é como se você mandasse mensagem para uma pessoa todo dia e ela não respondesse. É como se você avisasse todos os dias e ela não atendesse. A pessoa não entende. E então, Deus se calou. Há poucos dias aconteceu aquele acidente em Capitólio. Foi um grande exemplo. Quantas vozes gritando: sai daí! Sai daí, sai daí, e as pessoas ali, admiradas, por algo que só poderia ser um desastre, e de repente, aconteceu a catástrofe daquela pedra caindo sobre as pessoas, mas todos eles escutaram um aviso, Deus falou. Saul foi ungido por Deus para ser rei. Lá no capítulo 10, você vê Deus mandando o profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 10, o profeta Samuel vai lá e unge Saul como rei. Quando você vê aqui no versículo 6, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Depois no versículo 10, a partir daquele momento que ele foi ungido, o Espírito Santo se apossou de Saul. O Espírito Santo tomou Saul e ele foi ungido pelo poder de Deus. Ele foi um homem ungido. Deus abençoava o que ele fazia. Deus confirmava. Deus operava através dele. Ele chegou a profetizar, a ser usado por Deus. Mas aí nós vamos falar um pouquinho da trajetória desse homem. Deus foi falando, mas ele foi se afastando do Senhor, até o momento que Deus parou de falar com ele. E Deus fez silêncio. E a minha pergunta aqui hoje é: por que Deus se cala? Ou por que, melhor dizendo, nós muitas vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus? Eu quero perguntar para você: você sente Deus falando com você?
É tão bom quando Deus fala direto conosco. É lindo quando Deus usa alguém. Quando você vai num culto e Deus se manifesta na adoração, na palavra. Quando Deus levanta alguém e usa aquela pessoa, revela, é lindo. Mas Deus quer falar com você. Diretamente com você. E por que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus? Vou te dar duas respostas baseadas na história de Saul. Uma é a vaidade. E a outra, a desobediência. Olha o que aconteceu com Saul, 1 Samuel capítulo 14, versículo 36 e 37. 1 Samuel capítulo 14, versículo 36 e 37. Disse mais Saul: desçamos essa noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto nenhum homem sequer deles. E disseram: faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei eu ao encalço dos filisteus, entregá-lo-ás nas mãos de Israel? Porém, aquele dia, Deus não lhe respondeu. Porém, aquele dia, Deus não lhe respondeu. O homem que eu estou falando aqui, Saul, que foi ungido por Deus, recebeu o Espírito Santo, que Deus falava com ele através dele. Ele começou a tomar um caminho da vaidade. E a Bíblia diz que Saul era grande, era bonito, era forte, era robusto. E ele começou a se envaidecer. Deus usava ele nas batalhas, era um tempo de guerra. E quando ele vencia uma batalha, ao invés dele glorificar a Deus, ele se sentia forte, ele se sentia grande, ele se sentia poderoso. E a vaidade começou a entrar no coração dele. E então ele começou a tomar suas próprias decisões. Naquele tempo eles tinham o sacerdote, o profeta. Eles pediam antes a bênção, antes de ir para uma batalha, antes de uma decisão. Mas aqui você vê no versículo 36, que Saul já tomou a decisão, e o povo falou: isso aí, vamos lá. E quando ele já tinha tomado a decisão, o sacerdote chegou assim: espera aí, está faltando uma coisa, nós não oramos ainda, vamos perguntar para Deus, antes de ir para a luta, se nós podemos ir. E quando eles foram orar, mas ele já tinha tomado a decisão, Deus não respondeu mais Saul. De tanto Deus ia falando com ele, ele começou a se afastar do Senhor e não ouviu mais a Deus. Se você voltar no capítulo 13, a partir do versículo 8, diz aqui que ele tomou o lugar do sacerdote. Ele tomou o lugar do sacerdote. Ele tinha ido para uma luta, venceu a luta, Deus abençoou ele, e de repente ele reuniu o povo e falou assim: vamos fazer um sacrifício. Só que na Bíblia, quem oferecia o sacrifício era o sacerdote ou o rei? O sacerdote. E de repente ele estava ali na festa, ganhamos a batalha, tudo está dando certo, Deus está me abençoando, glória a Deus, vamos fazer aqui um culto. Está faltando só o sacerdote. Problema não, eu mesmo faço. O próprio Saul diz aqui no versículo 12, ele falou assim: você demorou muito, estava demorando, eu mesmo fiz o sacrifício aqui do meu jeito. Só que ele não era sacerdote, ele era rei. Ele tinha que esperar o sacerdote chegar, e então consagrar, e oferecer o sacrifício. Mas ele quis tomar a frente de Deus.
E é por isso, por causa do que aconteceu no capítulo 13, é que lá no capítulo 14 você vê que Deus não falou mais com ele. Ele tomou o lugar do sacerdote. Depois você continua na leitura do capítulo 14, você vai ver que ele começou com a sua arrogância. A vaidade virou arrogância. Ele começou a falar besteira. Ele tinha ido para a batalha, ele queria vencer, ele queria convencer Deus que Deus tinha que fazer do jeito dele. E ele fez um voto, falou assim: todo mundo em jejum. Olha a loucura de Saul. Os soldados em plena batalha, o inimigo atacando, ele falou: todo mundo em jejum. Aprenda isso, igreja, presta atenção. Você que está aí com a vida boa, está de férias, passeando, está tudo bem. Lembra de comida, de passeio, de roupa, de viagem. Olha que vem o tempo da luta. Jejua, porque quando vem o tempo da luta, nem jejuar você consegue. E quando estava no tempo da luta, ele mandou os soldados ficar sem comer, como que eles iam lutar. E ele fez um juramento: se alguém comer alguma coisa vai morrer, eu vou matar. No meio do caminho veio o filho dele, não sabia de nada, Jonatas. Veio andando com fome, achou um cacho, aliás uma colmeia com mel, e comeu o mel. E de repente a ira de Deus veio sobre o povo. E eles então foram consultar a Deus. Eles consultavam e Deus revelava. E revelou para o povo: olha, é Jonatas. E o Saul falou assim: eu jurei que eu ia matar aquele que comesse. Eu vou matar você, o próprio filho. Olha a besteira que ele começou a fazer. Votos que Deus não pediu, juramentos que Deus não mandou, promessas que Deus não requer. Até que o povo falou assim: não, ele não tem culpa, ele não sabia, é o rei que estava enlouquecido. Ao tempo dele fazer uma besteira, porque ele foi se afastando de Deus na sua arrogância. Lá no versículo 35 do capítulo 14, diz que ele erigiu um altar. Ele construiu um altar. Isso também não era papel dele, era da rei. E ele começou a querer tomar a frente do sacerdote. Olha a vaidade. E aqui eu quero falar para você: quantos jovens, quantas pessoas eu vejo que a pessoa vai prosperando, Deus vai te abençoando, e você vai só se afastando de Deus. A vaidade tem tirado tantas pessoas, ocupadas pela tecnologia, pela moda, pelos prazeres, pela vontade, pelo próprio sucesso. Até a bênção que Deus te dá, você recebe, esquece de voltar para agradecer. Saul, por causa do seu ego, Deus se calou. Só que ele foi piorando, gente. Ele foi piorando. Se você for continuar o capítulo 15, ele começou a lutar agora sem Deus. Deus não vai falar não? Então eu vou tomar minhas decisões. E começou a meter a cara, e começou a lutar do jeito dele, e começou só a afundar, só a perder, só coisa ruim começou a acontecer na sua vida. Até que um dia, dizendo no capítulo 15, versículo 27, o profeta Samuel apareceu. Eles tinham ido para uma batalha, e Deus falou assim: olha, vai lá, derrota lá os seus inimigos, mas não traz nem um cabrito, não traz nada, não põe a mão em nada, não põe a mão em nada, porque é tudo amaldiçoado. Eu não quero nada que venha daquele lugar. De repente chega o profeta Samuel e começa a escutar barulho de ovelha, barulho de boi, de cabrito. Falou assim: que barulho que é esse? Aí o Saul fala assim: nós trouxemos, tinha muito gado, trouxemos muita coisa da batalha. Você está louco? Deus falou para não trazer nada, e você trouxe. Não era para trazer nada daquele lugar, é amaldiçoado. E aí, queridos, ele deu a desculpa, falou: não, mas eu vou oferecer para Deus. Não, se Deus falou que não quer, como que você vai oferecer para Ele? O Samuel falou assim: eu vou embora,
Você não vai mais ver minha face. Você está seguindo um caminho para longe de Deus. O Saul segurou a roupa dele, diz no versículo 27 do capítulo 15. Segurou a roupa do profeta e falou: fica comigo, mas Deus não estava com ele. Ele rasgou a roupa do sacerdote, e quando rasgou a roupa do sacerdote, Deus falou: foi rasgado de ti o reino de Israel. Ele foi se afastando do Senhor, pela desobediência. Agora leia 1 Samuel capítulo 28, versículo 5 e 6. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul foi se afastando, chegou a rasgar o manto do sacerdote, falou: ora por mim, ora por mim. Samuel falou: se orar eu oro, mas eu não posso falar o que Deus não falou. E ele chegou a um ponto que ele falou: eu quero que Deus fale comigo de novo. Foi dormir e falou: Deus, me dá um sonho. Deus não deu. Naquele tempo eles tinham duas pedras no templo, o Urim e o Tumim. Eles jogavam elas para consultar o Senhor. Uma representava o sim, a outra o não. Se caísse uma pedra era porque era sim, se caísse outra era o não. Naquele tempo não tinha o Espírito Santo, tá, queridos? Sobre toda a igreja. Então eles consultavam através disso no templo o sacerdote. E aí quando ele foi fazer, Deus não respondeu nada. Ele buscou profetas, ninguém falou nada. Por quê? Por causa do silêncio de Deus. Aí sabe o que ele foi fazer? Diz o capítulo 28. Ele foi numa feiticeira, foi numa macumbeira, foi numa mulher que era médium, como se fosse uma cigana, para adivinhar. Foi ver horóscopo, foi ver outras coisas, e apareceu um espírito maligno enganando ele. A Bíblia diz que um espírito maligno perseguia Saul. Eu quero terminar aqui falando para você uma coisa. Por que às vezes há o silêncio de Deus? Por causa da nossa vaidade. Muitas vezes esquecemos, afastamos do Senhor. Deus te abençoe e você acha que você pode ir sozinho sem Deus. Acha que pode passar na frente do Senhor. Por causa da desobediência. Quantas vezes Deus fala e você não escuta. E o Senhor está chamando, Ele já falou na sua palavra. Deus falou de todas as formas. Mas Deus quer falar com você. Quem sabe você sente como Saul, saudade de ouvir Deus falando com você. Quem sabe Deus já te usou, já te ungiu, mas Ele quer voltar a fazer isso na sua vida. E se você tem vivido um tempo de silêncio, não consegue escutar a voz de Deus, ouça, porque hoje Ele está falando contigo. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Peço ao Espírito Santo, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Espírito de Deus. Fala novamente comigo, Senhor. Toca no meu coração. A unção dEle sobre a sua igreja, sobre o seu ministério. Ele quer renovar neste momento em nome de Jesus. Confessa a Ele talvez a vaidade, as desobediências, quantas vezes o orgulho. Nós ensurdecemos e não ouvimos mais Deus falar. Mas Ele está falando com você, Ele quer ter uma intimidade com a sua vida. Ah, Espírito Santo de Deus, nós ministramos, Pai amado, um tempo em que o Senhor venha bradar do céu, com a tua voz,
usando, Pai amado, que se for preciso os trovões, usando profetas, visitando nas madrugadas, revelando em visões, em sonhos, na tua palavra. Fala, Deus, fala em cada coração e mostra, Pai amado, o teu querer. Se há algum impedimento, Pai, se há algo que impede, tira em nome de Jesus. Eu quero orar por você que tem o desejo de ouvir a voz de Deus. Fala, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero entender a voz de Deus. Oh Espírito de Deus, toca neste coração agora. Toca neste coração agora e tira todo impedimento na sua alma. Todo impedimento espiritual, todo espírito de vaidade, de distração, de mundanismo. O mundo tem cegado. O mundo, com tantas vozes, tantos sons, tanto barulho, tem impedido você de ouvir a voz de Deus. E é por isso que há esse silêncio. Mas, meu Pai, fala, Deus. Fala, Pai, porque mais alto do que tu é a voz do Senhor em nosso coração. Nós queremos, ó Pai, ter um coração sensível, ouvidos abertos, como Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Aleluia.